Olá, eu sou a doutora Estela Kapler, sou psicóloga e pesquisadora na área do desenvolvimento infantil e nesse vídeo eu vou responder as 5 perguntas mais buscadas na internet sobre o desenvolvimento pré-natal. Bom, quando a gente está falando de pré-natal, a gente pode pensar nisso sob 2 perspectivas. A primeira delas é em relação ao pré-natal como um acompanhamento médico e a segunda delas em relação ao pré-natal como um período do desenvolvimento humano. Quando a gente está tratando do período do desenvolvimento humano, nós estamos falando que o pré-natal é o período que se estende desde o momento da concepção, em que houve a união do espermatozoide com o óvulo, para a formação do embrião e posteriormente do feto, e esse período vai se estender até o parto. E quando a gente está falando do acompanhamento médico, a gente está querendo dizer sobre as consultas, as orientações recebidas pela mulher nesse período da gestação, que compreende a gestação dela. Então são realizadas ultrassonografias, são realizados exames de sangue e outros exames que se acharem pertinentes. Também é feita uma orientação e uma supervisão do médico especialista em relação à dieta da mulher, porque é muito comum que alguns alimentos precisem ser cortados e outros precisem ser inseridos nessa dieta. E também o uso de medicação, porque algumas medicações, até medicações mais naturais como chás, elas podem ser prejudiciais para o desenvolvimento do bebê. Então, pensando no bem-estar tanto da mulher quanto do seu bebê, é feito então esse acompanhamento que nós chamamos de pré-natal. Bom, o pré-natal é um período que vai se estender do momento em que a mulher descobre a gestação até o momento do parto. Então, tem esse acompanhamento da gravidez com o médico. Geralmente são realizadas consultas mensais. Lá para as 28 semanas de gestação, essas consultas começam a ficar menos espaçadas, de 15 a 15 dias. E lá pela 37ª semana de gestação, com a proximidade do parto, essas consultas podem ficar de maneira semanal ou um acompanhamento mais estreito. Isso tudo vai variar muito das necessidades da mulher e do bebê. Às vezes a mulher desenvolveu alguma questão gestacional, como uma diabetes, por exemplo. Então ela vai precisar fazer um acompanhamento mais recorrente, o médico vai precisar ser mais atuante. Então isso pode variar muito do que a gestante combinar com o seu médico de confiança, com um profissional de confiança, e vai depender então das necessidades dela e do bebê. Também podem ser realizadas nesse período do pré-natal algumas consultas com psicólogos, com fisioterapeutas, com o profissional doula, A doula é uma profissional que ajuda a mulher nesse período de gestação e no parto também, na regulação das emoções, enfim, e o psicólogo também pode atuar nessa questão do estresse e da regulação emocional, porque esse é um período em que a mulher está passando por muitas transformações e isso afeta ela não só hormonalmente, mas também emocionalmente. Essa consulta com esses profissionais, elas podem durar até o período após o pré-natal, E elas vão ser combinadas com os profissionais, às vezes até em grupos com profissionais de enfermagem. Isso vai depender muito da própria orientação ou do foco daquele atendimento. Bom, a gente pode tratar o pré-natal como 2 períodos mais específicos. O primeiro deles é o embrionário
em que após a concepção o embrião começa a se desenvolver e nesse momento tem aquele desenvolvimento mais importante assim, dos principais órgãos, da estrutura. Esse é um período muito importante do desenvolvimento, inclusive que algumas doenças ou até o uso de algumas medicações nesse período pode prejudicar e ser determinante para o desenvolvimento daquele embriãozinho. No segundo momento, a gente tem o período fetal, que a gente teve no período embrionário, aquele período em que as questões, né, os aspectos e os fatores biológicos, eles se desenvolveram, e aí a gente vai ter também, nesse período fetal, o desenvolvimento, mas no sentido de aprimoramento. Então, a gente já teve o desenvolvimento de alguns órgãos no período embrionário, e nesse a gente vai ter, no período fetal, a gente vai ter uma expansão, uma maior similaridade, né, do tamanho da cabeça, do tamanho do corpo do bebê. E aí a gente vai ter um aprimoramento desses órgãos que já foram desenvolvidos na etapa embrionária. Bom, o período do pré-natal a gente pode considerar que ele se encerra com o parto, né, do bebê. Então, quando a mulher tem o bebezinho através do parto, esse período se encerra. Mas a gente pode achar na literatura alguns especialistas e estudiosos da área que vão considerar algumas particularidades para esse final do pré-natal. Bom, o pré-natal é importante por uma série de questões, né? Esse acompanhamento médico é fundamental para que a mulher tenha um desenvolvimento saudável da gestação e que o bebê seja atendido em todas as suas necessidades. Seja uma deficiência nutricional, seja um ajuste de vitaminas, ou seja até alguma comorbidade ou alguma doença que seja identificada nesse período, isso pode ajudar o bebê a ter uma vida melhor e também um bom desenvolvimento, assim como a sua mãe. Para a mulher, o pré-natal também é fundamental, porque vai ajudar no esclarecimento desse processo, no desenvolvimento dessa consciência de tornar-se mãe e de estar grávida. Porque muitas vezes a gente ouve, né, que o parto é muito difícil, que o parto é doloroso, e isso causa sintomas de estresse e ansiedade nas mulheres. Por isso, esse período de preparação, que ela vai ser orientada, vai ser supervisionada por profissionais da saúde, e também vai ter esse período de ler mais e saber mais sobre esse momento, vai ajudar a prepará-la e a regular essas emoções até esse período do parto, né, em que ela vai ter o bebê e vai ter uma experiência emocional e afetiva única na sua vida.